Olá pessoal, vamos deixar o pessoal entrar. Bom, sejam bem-vindos, né? Seja bem-vindo. Bom, vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando e aí a gente começa a falar, certo? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Como é que passaram o dia? Muita informação desde a nossa última live, né? Boa noite. Hoje eu venho então, né, a gente vai começar a falar sobre outro tema, outra erva, né? O que vocês acharam da live anterior? Vocês gostaram? Já vai chamando quem vocês acham que possa ter interesse, né, na área da fitoterapia, na área da utilização de ervas medicinais, né? Pode estar chamando, pode estar convidando. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando, que aos pouquinhos o povo vai entrando, né? Já começaram a fazer alguma das receitas anteriores, né? Como é que tá isso aí? Olá, Isis, tudo bem? Como é que você tá? Né? Depois que a gente mudou de prédio lá, a gente não se entopou mais no LeOffice, não é assim? Ótimo, fico feliz que vocês tenham gostado então das dicas de ontem, né? Para mim é muito importante estar passando esse conhecimento para vocês. Eu tenho uma paixão enorme por ensinar, por educar, né? Tanto que eu faço isso não só em sala de aula, né? Como eu sou professor na Escola Nacional de Acupuntura aqui em Brasília, mas eu gosto também de ensinar isso para os meus próprios pacientes, né? Então, muitas vezes o paciente entra no meu consultório e eu faço questão de tentar explicar o máximo possível tudo o que está acontecendo para ele, como é que ele vai estar tratando isso, né? Eu tento, para mim eu prego que educação é fundamental, ensinar os outros é fundamental, e eu sei que passando esse conhecimento aqui para vocês, eu sei que vocês vão acabar passando isso para mais gente, e vocês vão estar ajudando muita gente, né? E, bom, eu fico muito grato pelo interesse que vocês têm, né? Eu preciso expressar isso de alguma forma, e a melhor forma que tem é falar isso para vocês. E já já a gente vai entrar já no assunto, tá, gente? Não vou enrolar muito, não. Só vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando e a gente começa, ok? Então, fico muito feliz, eu quero que vocês contem a experiência de vocês aí na utilização de ervas, né? Receitas aí que suas vós ensinavam, ou que suas mães ensinavam, ou que vocês já fazem há muito tempo. Eu acho que é bacana, até mesmo para o meu crescimento, né? E para de todo mundo que está aqui. Todo conhecimento é importante, todo conhecimento é extremamente válido, ainda mais quando traz uma carga ancestral, né? Essa carga ancestral é sensacional, né? Eu estudo uma medicina ancestral, ela tem mais ou menos uns 5.000 anos aí no mercado, então não fala qualquer bobagem, porque para estar 5.000 anos aí, alguma coisa certa tem que falar, não é assim? Então eu adoro esses conhecimentos antigos. Bom, então vamos dar início, gente, Isso. Vamos lá, aperta o coraçãozinho, gente, que aí a gente realmente vai mandando para todo mundo, né? Muito obrigado, Isis, aí, por compartilhar. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar sobre a fitoterapia de novo, né? Essa prática aí que, desde que o homem é homem, desde que a gente tem conhecimento sobre o humano, a gente percebe que ele utiliza plantas medicinais no dia a dia, e isso não vai ser diferente, isso não vai deixar de existir. Isso vai acontecer sempre, né? Sempre vai se utilizar, sempre vão utilizar, não tem como calar a fitoterapia. A fitoterapia sempre existiu e sempre vai existir. E hoje a gente vai falar sobre uma planta que todo mundo tem, né? Todo mundo tem nos jardins, todo mundo já viu ela pela rua, né? Todo mundo já percebeu ela em algum lugar, todo mundo já soprou ela por aí, já disseminou ela por aí, né? É uma planta linda, maravilhosa, né? Em francês é chamada de dent de lion, né? É uma planta maravilhosa, eu adoro, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu sempre utilizo ela, recomendo para grande parte dos meus pacientes, que é o dente de leão, né? Exatamente, o dente de leão. Você provavelmente já topou por aí com ela em algum lugar, provavelmente você já viu ela em algum lugar, provavelmente você tem ela no jardim de casa. Tem muita gente que acredita que essa plantinha é mato,
tá? E eu vou te contar que essa planta não é um simples mato, né? Essa planta é uma punk, né? Você pode comer ela sem problema nenhum, ela não é tóxica. A gente tem que tomar só existe uma leve diferença aí entre o que é dente de leão e o que é serralha, né? São duas plantas muito parecidas, as duas são comestíveis, as duas são punks, as duas têm um princípio muito parecido, né? Mas a diferença está na flor, né? Então, a floração da serralha, né? A flor dela, a florescência dela é vermelha, né? Vocês já devem ter visto. Ela também dá um buquezinho que nem o dente de leão, você pode assoprar também. As propriedades são muito parecidas, eu vou até comentar um pouco sobre as propriedades das duas, né? Uma tem uma maior potência do que a outra, uma é um pouquinho mais tóxica do que a outra, né? Se usada em grande quantidade. Óbvio que ninguém vai usar essas quantidades cavalares para fazer um chá, pelo menos eu espero que não. O dente de leão, então, ele tem a fluorescência, a flor dele é amarela, tá? Essa é a grande característica dele. Você vai olhar, vai perceber, se ele tiver a floração amarela, se ele tem a flor amarela, é o dente de leão. Se ele tem a flor vermelha, é serralha. Serralha, ela é da família lá do cardo-mariano, né? Essa família aí que também é fantástica para problemas hepáticos, para problemas biliares, para depuração do sangue, né? A serralha também tem as suas funções. E o dente de leão não é diferente, né? O dente de leão, gente, ele é uma erva que, se você tem no seu jardim, dá graças a Deus. Por quê? Porque essa plantinha, ela joga nutrientes para a terra, né? Então ela melhora a produtividade da terra. E outra, o dente de leão só dá em solo com nutriente, em solo fértil. O dente de leão não dá em qualquer solo, né? Para o dente de leão estar lá no teu jardim, ok? Isso quer dizer que o seu jardim tem boa qualidade de terra, boa qualidade de nutrientes, né? E manter o dente de leão junto ali, coexistindo com as tuas plantinhas, é melhor ainda. Porque o dente de leão é responsável por mandar nutrientes para dentro da terra. É uma plantinha que joga nutrientes para o sistema. Isso favorece o crescimento de todas as plantas que estão ali, tá? Outra coisa sensacional, plantas ou árvores que tenham o dente de leão por perto, os frutos dela vão amadurecer mais rápido, tá? O dente de leão solta substâncias, certos tipos de substâncias que provocam o amadurecimento das frutas, né? Isso é sensacional, isso é fantástico, né? Quer dizer que se você tiver o dente de leão lá debaixo do teu pé de acerola, as tuas acerolas elas vão amadurecer mais rápido, né? Além disso, as tuas acerolas vão ter um princípio nutracêutico muito maior, né? A tua fruta vai ter uma quantidade de nutrientes maior, né? A planta ela extrai da terra nutrientes para poder fortalecer os frutos e você consumir os frutos. Se você consome frutos de uma terra de boa qualidade, de uma terra com grande quantidade de minerais, né? Então essa fruta tem um poder gigantesco. Agora, diferentemente, por exemplo, da indústria ou da monocultura que a gente tem. Hoje, as nossas plantas, nossas frutas, nossos leguminosas, tudo que a gente tem, grande parte do que a gente tem no mercado hoje é cultivado em monocultura, onde você tem o quê? Você tem o esgotamento do solo, né? Cada vez que você planta, se você plantar repetidamente no solo, você extrai todos os nutrientes que tem naquele solo, você empobrece o solo. Então, o que acontece? As grandes indústrias, né, os grandes agricultores aí, eles acrescentam uma coisa chamada NPK na terra, né? E esse NPK, né, que é fósforo, nitrogênio e potássio, né, NPK, ele só tem nutriente suficiente para fazer a planta crescer e ficar bonita. É só isso, né? Falta magnésio, falta zinco, falta cobalto, falta tudo, né? Só tem NPK, basicamente. Então, o que é bacana? O que é bacana? Você ter esses dentes de leão, você faz com que nutrientes penetrem o solo, você torna o solo nutritivo. Então, se você tem dente de leão em casa, agradece, já falei, né? Não retira, não arranca, a não ser que tenha em grande quantidade. Eu me lembro que uma vez, lá na casa que eu morava, eu pegava os dentes de leão e ficava soprando eles para tudo que é canto no jardim para tentar ter um monte de dente de leão. Quanto mais dente de leão tivesse, melhor ia ser, né? Mas vamos deixar de enrolação e vamos falar o que interessa. Essa plantinha, né, ela é catalogada na medicina tradicional chinesa há pelo menos uns 2000 anos. Tá? O uso dela já é antiquíssimo. O chinês já utiliza o dente-leão há muito tempo. Né? O dente-leão tem um princípio na medicina chinesa, né, que a gente fala, eu vou falar aqui isso em linguagem de chinês, né, mas eu vou explicar depois, não se preocupa.
o dente de leão ele apazigua o fígado na medicina oriental, ele drena o calor do fígado para o chinês. Né? Mas o que é isso? Klaus, meu fígado pega fogo, meu fígado fica quente. Não, calma, não é bem isso. Né? O que seria esse calor excessivo no fígado, né? Esse fogo de fígado? O calor excessivo tem a ver com, provavelmente, né, se a gente trouxer para a medicina ocidental, com processos inflamatórios, principalmente, e com a hiperagitação. Né? Então, estresse excessivo vai gerar o que a gente chama de fogo de fígado, que vai ter um aumento dentro do corpo de cortisol, por exemplo, né, que é um hormônio que eu associo muito com as ascensões do yang do fígado. E aí, o que vai acontecer? Quando você tem um excesso de cortisol dentro do sistema, por exemplo, você começa a ter insônia, você começa a ter irritabilidade, você não consegue dormir de forma correta, de repente você começa a ter espinhas, você começa a ter eczemas e você não sabe por quê. Né? Cortisol é um hormôniozinho e, como todo hormônio, ele é um mensageiro. Tá? O que ele vai estar falando para o seu corpo? O que ele vai estar dizendo para o seu sistema? Né? Primeiro, cortisol ele é vasoconstrictor. Quando ele vasoconstringe os vasos, né, os vasos sanguíneos, ele faz com que a pele não receba nutrição suficiente. Tá? Primeiro ponto, pele não recebe nutrição suficiente. Se pele não recebe nutrição suficiente, você começa a ter problemas cutâneos. Né? Por isso que pessoas estressadas tendem a ter aumento da psoríase, aumento de processos alérgicos cutâneos, enfim, e entre outras várias coisas. Tá? Olha que sensacional! O dente de leão ele tem uma capacidade bacana de depurar o fígado, drenar esse calor e eliminar o estresse. Né? Então, isso é uma coisinha fantástica do dente de leão. Ele vai estar eliminando o estresse. Então, sabe, você não consegue dormir direito à noite, ou você tem muito estresse, qualquer coisinha que te falam é um motivo para briga, né? Aquela pessoa hiperreativa, certo? Nessa pessoa vai se beneficiar do dente de leão, por exemplo. Essa pessoa precisa do dente de leão. Por quê? Porque ao depurar o fígado e ao limpar, vamos dizer assim, o fígado e baixar esse fogo de fígado, você vai retirar do sistema um excesso de cortisol. Né? E já está provado que o dente de leão ele tem uma capacidade de diminuir o cortisol no corpo. Né? Cortisol também é uma substância que a gente produz em processos alergênicos. Né? Quando a gente tem muita histamina no corpo, né? O antihistamínico natural é o cortisol. Né? Não é à toa que a gente utiliza corticoides, né? Medicamentos corticoides para cortar aí processos alérgicos, né? Que são ocasionados por enfim, contatos com alergênicos. Você tem o cortisol ou corticoide que vai atuar como antihistamínico. Então, se você é uma pessoa que vive ingerindo alimentos alergênicos para você, você pode criar, vamos dizer assim, no corpo, um excesso de cortisol só por ter ingerido o excesso de alimentos, né, alergênicos, ou ter entrado em contato com alergênicos constantemente. Vamos dizer, tem gente que é alérgica a produto de limpeza. Se essa pessoa entra constantemente em contato com esse produto de limpeza, o corpo dela vai produzir cortisol constantemente também. Então é normal que essa pessoa venha a sofrer de estresse, insônia e uma série de probleminhas decorrentes do cortisol. Né? Outra coisa, o cortisol ele vai combater dentro do corpo, né, vamos dizer assim, combater os hormônios sexuais, principalmente a testosterona, né, e a progesterona. Então, se você tem excesso de cortisol, esses hormônios começam a parar de responder de forma correta. Né? E aí vem o quê? Além do estresse, além da insônia, além dos outros processos que o cortisol pode gerar, você também começa a ter baixa libido, né? Você começa a ter improdutividade, você começa a se sentir esgotado, fadigado, você não tem mais aquela ânsia, né, de vida. Então é bacana a gente entender, porque olha só como o dente de leão pode estar atuando aí no sistema, não é? Baixando o cortisol, você dá aí um break, né? Você consegue dar uma pausa para o corpo e você consegue restabelecer aí outros hormônios. É a mesma função que uma outra plantinha sensacional também tem, né? Eu vou falar dela em algum momento, que é a Rhodiola rosea. Não sei se vocês já ouviram falar. Rhodiola rosea tem uma função muito mais específica para o cortisol, mas o dente de leão também tem essa capacidade, certo? Mas vamos contar um pouquinho da história do dente de leão na medicina chinesa, né? O dente de leão, a primeira história que a gente tem, o primeiro relato que a gente tem, é mais ou menos o seguinte. Existia uma filha de um general, né, que ela começou a ter uma mastite muito forte, ela começou a ter um inchaço da mama, ela começou a ter vermelhidão na mama e não queria mostrar para ninguém isso.
né? Ela ficava com vergonha de mostrar isso para as pessoas. Imagina, a China antiga, ela era extremamente puritana, né? Vamos colocar assim, onde tinha essa coisa de honra e tudo mais, então ela não queria mostrar isso para a família dela. Ela tinha medo ou receio do que os outros iam pensar sobre. E acontece que em algum momento fica tão grande a mama dela que ela não tem como esconder mais. O pai dela descobre, a família dela descobre, e o pai fica extremamente indignado com ela, né? Achando que ela tinha feito algo errado, algo imoral, e briga com ela, mas briga de forma muito bruta. Tanto é que essa mulher decide fugir, né? Essa guria foge de casa, foge aos prantos, chorando, e chegando em um determinado local, ela se deita, né? Ela fica deitada no chão, já desesperada, pronta para se largar no rio, né? Ela queria se afogar. E quando ela entra nesse rio pela primeira vez, ela olha ao longe um barqueiro, né? Mas não dá bola e mergulha no rio, querendo se afogar, querendo se matar por causa dessa mastite ou dessa inflamação na mama. O interessante é que a filha do pescador observa isso, pula para salvar ela. E quando ela salva a menina, eles percebem que ela tem um volume maior na mama. O pescador leva ela para casa e decide cuidar dela. E o que ele faz? Ele colhe umas ervas, né, no campo, num dos campos férteis da China, né, de uma região lá, e ele faz um medicamento, ele prepara um chá e aplica esse chá na mama e faz a menina tomar esse chá. Então aí começa a história do dente de leão. Acaba que a mastite vai embora, né, a menina se recupera 100%, ela inclusive reencontra a família, né, volta para casa e leva com ela um saco cheio dessa erva. E quando perguntam para ela, não, que erva que é essa? Ela fala, olha, eu não sei qual erva é, não sei o nome da erva, mas a partir de hoje eu vou chamar de erva do pescador. Né? Então essa é a historinha que a gente tem por detrás do dente de leão. É uma erva que inicialmente foi utilizada para tratar essa mastite, né, esse processo inflamatório aí na mama. E olha que sensacional, cara. Olha só que fantástico. Eu lendo os artigos científicos recentemente, eu cheguei a descobrir o seguinte: existe comprovação científica do efeito do dente de leão na mama. Existe. Dente de leão pode ser utilizado para tratar mastites e problemas mamários, certo? Inclusive tem um artigo muito bom falando sobre o efeito do dente de leão no câncer de mama. Ele força a apoptose celular, né, das células cancerígenas na mama. Olha que sensacional! Isso já é comprovado, tá? Não estou aqui para falar asneira, né? Não tenho medo de estar falando o que eu estou falando. É uma coisa que eu estudo, é uma coisa que, enfim, eu estou sempre atrás. Se você perguntar, eu tenho mais de 100 artigos científicos lá no computador, né? Eu vivo procurando artigos científicos sobre ervas medicinais. Isso, Lígia, câncer de mama. Tá? Existem artigos científicos mostrando que o dente-leão tem uma ação real na mama, né? Não só na mastite, na desinflamação e na retirada do tumor, por exemplo, mas também como adjuvante na melhora do aleitamento, né? Você produz mais leite. É uma leite lactogoga, né? Ela auxilia na lactação, né? Então ela favorece a lactação. Então mulheres que acabaram de ter bebê e não conseguem amamentar ou não produzem leite suficiente, gente, o dente de leão pode auxiliar muito essas mulheres, né? Pode auxiliar de forma fantástica, porque ela tem ação direta na mama. Então, se você por acaso conhece alguém ou por acaso você tem mastites pré-menstruais, né, processos inflamatórios na mama com frequência, se você é mãe e tem empedramento, né, vamos dizer assim que eles falam, que é quando o leite fica empedrado nas mamas e gera muito dolorimento, você pode fazer o uso do dente de leão, tá? Tomar o chá e aplicar na mama o chá. Tá? O chá morno, você aplica ele na mama e você toma o chá. Então, isso aí, ó, só essa dica valeu a noite, basicamente, né? Porque é sensacional. Eu não imaginava que a gente poderia ter artigos já provando e comprovando que o chinês fala há 5.000 anos. Né? Outra coisa, artigos hoje mostrando o fantástico que é o dente de leão no processo de desintoxicação hepática, tá? Por princípio alcoólico e medicamentoso. Então, pelos dois princípios, não é só pelo princípio alcoólico. Então, é um remédio para curar ressaca também. Tá? Né? O pessoal que gosta aí de tomar umas no final de semana, né, já sabe, o dente de leão ele tem a capacidade de hepatodesintoxicação e hepatoproteção.
Tá? Então, se você quiser tomar antes de beber, também serve, também funciona, também vai te auxiliar a que o álcool não tenha tanto efeito prejudicial no organismo. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu vi uma pergunta aqui interessante. Ajuda a prevenir o câncer de mama? Bom, vamos falar um pouquinho sobre câncer de mama? Vou falar um pouquinho do que eu sei, né, do que eu posso passar para vocês. Né? Óbvio que existem estudos que aprofundam muito mais. O que eu vou explicar para vocês é tentar trazer de uma forma acessível esse conhecimento. Então vamos lá. Câncer de mama. Primeiro, né, normalmente tem a ver com descompassos hormonais em primeira instância, tá? Em primeiro momento. O que acontece? Hoje, infelizmente, a nossa alimentação ela é extremamente prejudicial. Tá? Por quê? Primeiro, a gente consome em excesso laticínios. Laticínios, né, existe até um livro muito bom que se chama O Perigo do Leite, né, O Leite que Ameaça as Mulheres, na verdade. Se quiser pode pesquisar esse livro, é um livro dos anos 60, mas muito atual, tá? Muito atual. Inclusive os estudos, né, hoje já se confirmam do que o cara estava falando lá nos anos 60, hoje já se sabe que realmente é assim que funciona. E olha só que loucura, o leite ele tem um hormôniozinho chamado IGF, tá? O hormônio IGF, que é um hormônio de crescimento similar à insulina, tá? Esse hormôniozinho, ele manda uma mensagem para o corpo, ele manda uma mensagem para o sistema. O que ele faz? Ele estimula o crescimento e a reprodução celular, certo? E ele inibe, certo? A morte celular programada. Então, ele faz com que você diminua o processo de morte celular e aumente o processo de crescimento celular. Então, o consumo dos laticínios, no geral, podem agravar, inclusive, né, podem gerar o câncer. Eu vou explicar o porquê. Dentro do leite da vaca, existem 3 hormônios, né? O estriol, o estradiol e a estrona. São 3 hormônios bovinos, tá? Não são humanos, são bovinos, que a gente está ingerindo constantemente toda vez que a gente consome aí laticínio. Por que isso acontece? Né? Por quê? Porque hoje a indústria do leite ela faz com que a vaca mantenha-se emprenha o tempo todo. Tá? O tempo todo a vaca está prenha. Então, se a vaca está prenha enquanto ela está dando leite, os hormônios que ela está produzindo estão indo para o leite. Entendeu? Ela chega a ter quase que são, se eu não me engano, são 8 ou 10 vezes mais hormônios no leite, né, de uma vaca prenha do que uma vaca não prenha. Né? Então, olha só que bacana. Se você consome laticínios, você tem aí uma probabilidade muito maior de desenvolver câncer de mama na mulher e câncer de próstata no homem. Tá? Então, toma cuidado aí com os laticínios, é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, sempre aviso os meus alunos. Né? Então, se leite fosse para o humano, né? Daria, né? Leite de humano é bom. Né? Já existem existem estudos mostrando que o leite materno, leite de mãe, né? Se você der um copo de leite materno para um velho que está, né, já está nas últimas, eu diria, ele não tem mais atividade, não fala mais com ninguém, já está buscando a morte. Se você der um copo de leite materno para esse senhor, ele levanta. Ele volta a ter vida, é impressionante. Né? Minha luz apagou aqui, gente. Mas vamos continuar, não tem problema. Então, o leite, se é vindo de humano, beleza, o seu corpo sabe lidar com ele. Né? O seu corpo consegue lidar com ele melhor. Agora, de vaca, a gente não presta. Tá? Sinto muito. O máximo que a gente pode estar vendo é o tipo de vaca, né, de caseína A2. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Né? Existe uma vaca específica que produz um tipo específico de leite, que é um leite tipo A2. Hoje você encontra no mercado leite tipo A2A2, né? O leite que eu utilizo para fazer os meus probióticos. Né? Eu utilizo muito Lactobacillus reuteri, Lactobacillus casei. Né? Eu tenho um mix de lactobacilos que eu uso para mim e eu utilizo esse leite para estar fermentando, né? Para estar procriando eles. Que é um leite que não vai gerar tanto dano, tá? Porque eu vou falar do leite, eu posso fazer uma live só de leite, né? E olha que eu vou te contar que a gente pode fazer isso no futuro, não tenho problema nenhum para falar sobre, né? Inclusive já tem até um vídeo no meu IGTV que aborda o tema do leite, né? Então se você tiver interesse e quer saber um pouquinho mais, pode ir lá dar uma olhadinha, né? Ele está lá disponível para todo mundo. Mas voltando, vamos falar sobre o dente de leão, porque é isso que importa, né? Isso que acontece. Vamos lá. Gente,
O dente de leão, então, ele vai ter essa capacidade de desintoxicar o fígado também, que é fantástica. Então, olha, o dente de leão associado com a espinheira santa e o cardo mariano é um excelente depurativo do fígado, tá? Então, o que você vai estar fazendo? Coloca aí um punhado de dente de leão, meio punhado de cardo mariano, certo? E um punhado ou dois, se você quiser, de espinheira santa. Então você vai utilizar essas ervas, você vai fazer uma decocção de 20 minutos em 1 litro de água, tá? Faz essa decocção. E aí você toma essa água aí durante uns 3 dias ou 4 dias, você vai preparar isso todos os dias, tá bom? Só para lembrar, prepara todos os dias. E você vai tomar ao longo do dia durante 3 dias. Cara, isso é o suficiente para você notar coisas fantásticas acontecendo no teu corpo. Melhora da pele, né? Melhora na disposição, melhora no sono, né? Trata crises de enxaqueca, trata problemas gástricos, tá? O dente de leão também tem uma ação no estômago, né? Melhorando gastrites, melhorando aí problemas associados a inflamações e, enfim, né? Excessos de acidez, que a gente diz, né? Mas não é excesso. Depois a gente entra nesse tema também. O dente de leão, ele tem um leite, né? Vocês não sei se já perceberam, não sei se já tiveram a oportunidade de colher. Ele tem uma substância leitosa, que sai da folha dele. E esse leite, né? Seria como o óleo essencial do dente de leão. Sabe quando se utiliza o que se utiliza o dente de leão, na verdade? Você pode utilizar absolutamente tudo do dente de leão. Raiz, folha, flor, tudo do dente de leão é utilizável, tudo é comestível, tá bom? Existe na Europa a cultura de comer dente de leão nas saladas, principalmente, certo? Principalmente na época da primavera, que é o melhor momento para se utilizar o dente de leão em primaveras, tá? Que é o momento do dente de leão. Outra coisinha que eu vou falar também, né? Obrigado, Lígia, por lembrar. Essa ação que o dente de leão tem no estômago também favorece uma outra coisinha, que é o quê? Auxiliar na regulação do açúcar. Tá? É outra erva que vai auxiliar na regulação do açúcar. É uma erva que também tem uma boa quantidade de cromo. Tá? Se você associar o dente de leão com a pata de vaca e a carqueja, você tem uma ação antidiabética, tá? Antidiabesidades. Tá bom? Vou repetir rapidinho a receita, né? Esse vídeo vai ficar 24 horas no ar. Se vocês quiserem, vocês podem voltar. Mas vamos lá. Um punhado de dente de leão, um punhado de cardo mariano e 2 punhados de espinheira santa. Pronto. Bota isso numa panela, 1 litro de água, ferve por 20 minutos. Né? Utiliza aí em torno de 3 a 4 dias. Tá? Não precisa se preocupar, não é uma receita tóxica, tá bom? Utilização de 3 dias aí é para vocês notarem a diferença, depois vocês podem espaçar isso. Existe uma regra na fitoterapia, inclusive. Tá? A regra da fitoterapia é o seguinte: eu posso utilizar uma erva por 15 dias e parar por 7. Na verdade, o ideal é que eu faça isso, porque todas as ervas têm em si escondidas um princípio tóxico, né? Seja ele qual for. Então, você tomar por 15 dias e pausar por 7 faz com que você volte a desintoxicar dela, né? Podendo utilizar ela novamente. O dente de leão foi categorizado por Avicenna, né? Ali um dos árabes médicos fantásticos que escreveu um dos primeiros livros de medicina ocidental, como adjuvante no tratamento de dores articulares, tá? Então, Milena, o que você está falando aqui sobre artrite, sim, o dente de leão pode auxiliar nas artrites. O que vai acontecer? Como ele é um estimulante renal, né, ele favorece a diurese principalmente, né, é uma das coisas que ele mais vai estar fazendo, ele pode auxiliar no tratamento para gota. Tá? Então, ótima ervinha para estar lidando com processos associados a reumáticos, tá? Para eliminar o que a gente chama na medicina chinesa de umidade. Ok? Bom, outra coisa importante aí para a gente estar falando sobre o dente de leão, né? Isso, olha, vou falar sobre a espondilite, tá? A espondilite anquilosante. Eu tenho um amigo muito próximo, que ele tem, né, espondilite, ela também é degenerativa, ela é autoimune, e eu vou te explicar o que resolveu grande parte da vida dele. Fez ele parar de tomar remédios constantemente. Pode ser? Ele parou com o uso do glúten.
Tá? Ele percebeu que o glúten é altamente inflamatório e agrava os quadros da espondilite dele. Então, se você quiser uma dica para espondilite, eu digo, tire o glúten, tá bom? Glúten é altamente inflamatório do intestino e vai prejudicar a coluna. Tá? Tem muita gente que tem dor lombar e não faz ideia de onde ela vem e muitas vezes vem do intestino, certinho? Então, cuida bem aí do intestino que você vai cuidar muito bem de várias patologias autoimunes. Ok? É uma diquinha aí que eu dou rapidinho. Pode estar utilizando também o dente de leão, certo? Ele é depurativo do sistema, ele é anti-inflamatório, tá? Ele vai desintoxicar o sangue, ok? Ele pode auxiliar também no controle do colesterol, ok? Se ele for utilizado com as ervas corretas, tá? Então, qual é a erva boa para a gente estar utilizando com o dente de leão, por exemplo? Uma erva boa para a gente usar dente de leão para baixar o colesterol seria, então, o chá de salsinha com dente de leão e a tanchagem. Né? Então, se você quiser estar baixando o colesterol alto, a hipercolesterolemia, pode estar colocando aí, fazer esse chá. Ok? Bom, para esclerose lateral amiotrófica, eu também aconselho retirada do glúten. Existe um livro muito bom, para quem quiser, que se chama Como Curar Doenças Autoimunes. Tá? Anota aí esse livro. Como Curar Doenças Autoimunes. Vai atrás dele que você vai entender muito das patologias autoimunes, certo? Para todas elas eu sempre retiro o glúten dos meus pacientes. Mas voltando aqui, vamos lá, senão a gente viaja na batatinha e eu sou um cara que adora viajar na batatinha, adora trazer caso, adora explicar caso e aprofundar caso. Bom, outra função excelente do dente de leão é limpar e apaziguar os olhos. Tá? Então, o que o dente de leão vai estar fazendo? Ele pode retirar inflamações e infecções oculares. Como é que você faz? Você bebe o dente de leão e aplica a compressa de dente de leão nos olhos afetados. Né? Isso serve tanto para a febre do feno, né? Serve aí para conjuntivites. Tá? É uma forma excelente de tratar. Quer tratar conjuntivite? Anota a receita aí que eu vou te passar. Então, você vai pegar dente de leão, a cavalinha e a tanchagem, vai fazer um chá bem concentrado deles e vai aplicar num pano em cima dos olhos. E vai beber um pouquinho dele diluído em água. Tá? Lembrar que as minhas regras de decocção elas sempre vão seguir uma linha muito parecida. Né? Eu boto lá 1 litro de água, normalmente para pelo menos 2 punhados de erva, né? No mínimo 2 punhados de erva, e aí eu reduzo isso por 20 minutos. Né? Isso aí tende a trazer um potencial muito bom para o chá. Né? Ele acaba se tornando bem mais concentrado e ele acaba tendo um efeito de remédio e não um efeito de chazinho. Tá? Continuando então, outra coisa que pode auxiliar, o dente de leão também pode auxiliar no tratamento de glaucoma, tá? Se associado com o canabidiol. Né? Então, existe também já relatos na literatura, né? Os próprios egípcios já falavam sobre a utilização da cannabis para o tratamento de afecções oculares, como é o caso do glaucoma. Né? Então, associou cannabis mais o dente de leão, mais a espinheira santa, você pode estar tratando aí problemas oculares, afecções oculares, como é o caso do glaucoma, certo? Outra coisa importante para a gente entender, né, sobre o dente de leão. Como eu faço a utilização específica dele? Né? Como é que eu posso tratar artrites, por exemplo? Né? Sempre você vai aplicar, quando o processo é dor ou inflamação no local, você sempre vai utilizar o chá na compressa e aplicar no local. Então, se a gota está afetando os pés ou o dedão do pé, o que você vai estar fazendo? Você vai estar colocando a compressa em cima do dedão do pé, ok? E vai estar tomando o chá em conjunto. Outra coisa fantástica para associar com os problemas reumáticos, tá? Então, se você tem artrite, se você tem artrose e você quer fazer o uso do dente de leão, associa ele com a unha de gato, tá? Mas não é qualquer unha de gato, toma cuidado porque no mercado a gente tem gato por lebre, tá? Unha de gato correta para tratar esses problemas é a Uncaria tomentosa, tá? Uncaria tomentosa é o nome da planta, né? O nome científico da planta é o que você vai estar encontrando e é que vai ter poder terapêutico para estar tratando o seu probleminha. Inclusive, várias patologias autoimunes também se beneficiam com o uso da Uncaria tomentosa, tá? Que é a unha de gato.
ok? Ela é imunomoduladora, então ela vai atuar no sistema imunológico e vai estar auxiliando nos tratamentos gerais decorrentes de crises autoimunes. Né? Lembrar que muitos dos problemas reumáticos acabam sendo autoimunes, grande parte deles. Certinho, gente? Vamos lá. Enxaquecas. Né? Tem muita gente que sofre de enxaquecas. Né? Provavelmente você conhece pessoas que sofram de enxaquecas constantemente. Bom, se essa enxaqueca for temporal, certo? Das têmporas, e frontal, tá? Então, temporal e frontal, o dente de leão vai servir direitinho para essa pessoa. Lembrar que temporal engloba olho, tá? Acima dos olhos, e testa. Tá? Isso aí vai pegar também testa e têmporas. Utilizando o dente de leão, você trata enxaquecas ocasionadas por fígado, tá? Que são essas específicas que a gente está falando. Se você quiser tratar, então, as enxaquecas, associa ela com hortelã. Só que você vai fazer um preparo diferente se você for utilizar o hortelã. O que você vai estar fazendo com o dente de leão? Você vai colocar o dente de leão, fazer uma decocção de 20 minutinhos lá em 1 litro de água. Tá? Utiliza lá 2 punhados de dente de leão. Quando finalizou o cozimento do dente de leão, você apaga o fogo, joga a hortelã e abafa. Né? Então você vai fazer uma infusão da hortelã e uma decocção do dente de leão. Por que isso? Por que a gente faz dessa forma? Né? A gente faz dessa forma porque assim a hortelã ela tem um princípio refrescante e um princípio, né, que é um princípio dos óleos essenciais. O princípio da hortelã é para o alto, tá? Para o topo. Então, quando você associa o dente de leão com a hortelã, como é o caso da receita que eu passei para vocês, o princípio da planta do dente de leão vai para a cabeça. Tá? Então, você faz esse movimento, um movimento de ascendência da erva. Isso é uma prática já utilizada há muito tempo na medicina chinesa, tá? Já tem mais de 5.000 anos de prática e já é utilizada todo esse tempo. A hortelã pode ser fresca, pode ser in natura. Existe uma regrinha que é o seguinte: se a planta é fresca, você usa o dobro. Se a planta é seca, então você usa a metade. Tá? Então existe isso aí. Então se você for usar 100 gramas lá na tua receita, se for de erva seca 100 gramas, então em erva in natura seriam 200. Tá? Se fosse 200, tipo 100 em ervas frescas, a transformação para erva seca seria a metade, seria 50, ok? Vou falar da sinusite já. Vamos lá. Tratamento de sinusite com dente de leão, é possível? É possível, anota a receita, vou ensinar também. Para você tratar a sinusite, você vai precisar acrescentar ao dente de leão 2 ervinhas sensacionais. Tá? Uma delas é a espinheira santa, ok? E a outra é a casca de limão. Tá? A casca de limão é uma erva que vai retirar muco do organismo. Então, sabe aquela pessoa que tem excesso de muco, que está toda hora pigarreando, que está toda hora entupida, né? A pessoa está falando com você assim, né? Essa pessoa, se você der chá de casca de limão, chá de casca de laranja, chá de casca de tangerina para essa pessoa, ela vai ter um efeito benéfico gigantesco. Você vai limpar o muco do organismo dela. Tá? Então, se você tiver sinusite, você pode estar associando o dente de leão com a espinheira santa e a casca do limão. Pode ser a casca de limão todo, tá? O limão inteiro. De preferência, faz o mesmo processo que eu ensinei para vocês anteriormente. Faz uma decocção, tá? De 20 minutos do dente de leão e da espinheira santa, ok? E faz uma infusão final, abafada, da casca dos cítricos, certinho? Isso aí é o que você vai estar fazendo, ok? Isso vai tratar a sinusite. E outra coisa que também pode ajudar muito para a sinusite. Você vai pegar você vai fazer um chá concentrado de camomila, ok? Camomila. E vai colocar uma compressa de camomila morna, cuidado para não te queimar, tá? Morna, mas o mais quente que você aguentar. Coloca na região da testa e nos sinos nasais aqui, ó, tá? Nos seios da face. E mantém aí até ele começar a esfriar. Começou a esfriar, torce, volta a pegar ele quente de novo e coloca mais uma vez. Faz esse processo umas 3 vezes.
Tá? Fazendo esse processo 3 vezes e tomando esse chá, você consegue lidar com a sinusite. Lembrar também que a sinusite tem uma associação muito grande com os laticínios, tá bom? Normalmente, quem tem crises recorrentes de sinusite é por conta do leite ou dos laticínios que a pessoa consome, ok? Eu tenho quadros de melhora de paciente tirando os laticínios, a pessoa nunca mais teve sinusite, a pessoa nunca mais teve rinite, a pessoa nunca mais teve bronquite asmática, tá? Só por tirar os laticínios, gente. Cara, olha que simples, né? Tem muita gente que é viciado em laticínio, não é assim? Come leite o tempo todo, come queijo, toma leite, enfim, tudo que é derivado, toma iogurte todos os dias e não faz ideia do porquê que ela está com problemas de respiratórios, problemas de excesso de muco, né? Sendo que é só retirar esses laticínios da alimentação. Tá? E tomar o antídoto do leite. O antídoto do leite é a cúrcuma. Tá? A cúrcuma é o grande antídoto do leite. Ela vai cortar grande parte dos efeitos do leite. Então, por exemplo, um povo no mundo que utiliza muito leite e não tem problema é o indiano. Primeiro, porque toda vaca indiana tem o tipo A2 de caseína. Segundo, porque eles utilizam muita cúrcuma, né? E a cúrcuma vai quebrar o efeito aí o efeito negativo dos laticínios, certo? Gente, essas dicas que eu estou dando servem para quase todas as afecções respiratórias, tá? Tudo que afetar a parte respiratória, pulmonar, você consegue tratar com os laticínios, né? Tirando os laticínios. Retira, bane eles, você não precisa de laticínio, tá? Não precisa. Eu sou a prova disso. Eu vivo sem laticínio na minha casa, né? Eu vivo sem glúten na minha casa, vivo sem açúcar na minha casa, tá? E eu só colho coisas boas. Sinceramente, só colho coisas boas. Né? Então você também pode levar essa saúde para a sua casa, você também pode levar essa saúde para os teus filhos, né? Você pode levar essa saúde para os teus netos, para, enfim, todo mundo da tua família. Basta você saber, né, utilizar as plantas medicinais, saber utilizar a alimentação correta. Tá? Olha, quem toma remédio anticoagulante tem que ter um pouquinho de ressalva com a cúrcuma, porque a cúrcuma já tem efeito anticoagulante, tá bom? Então aí eu aconselho ter acompanhamento médico junto com o uso de cúrcuma se quiser usar cúrcuma, tá bom? Outra coisa, depurativo do fígado, né? Um depurativo forte, né? Para tirar a tua ressaca, para limpar o teu fígado de vez, enfim, quem sofre aí de problemas crônicos com fígado, até mesmo esteatose hepática, que é gordura no fígado, né? Pode estar se beneficiando da receitinha que eu vou passar agora. Né? Essa receitinha anota, porque você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Vamos lá. O que você vai estar fazendo? Você vai pegar 1 litro de água, ok? 1 punhado de dente de leão. Anota aí. Então, 1 litro de água, 1 punhado de dente de leão, certo? Meio punhado de alcaçuz, tá? Então, tá anotando aí. Outra, 1 punhado de espinheira santa, 1 pau de canela, meio punhado de camomila, certo? E meio punhado de hortelã, tá? Isso aí vai bater em qualquer ressaca tua, isso vai te auxiliar nos processos de esteatose hepática, problemas em processos inflamatórios no fígado e tudo mais. Então vamos lá, 1 punhado de dente de leão. É a última vez que eu vou repetir, gente. Qualquer coisa depois vocês voltam e assistem o vídeo de novo. 1 punhado de dente de leão, 1 punhado de espinheira santa, 1 pau de canela, meio punhado de camomila, meio punhado de hortelã e meio punhado de alcaçuz. Tá? Tudo isso em 1 litro de água e você vai ferver tudo isso por 20 minutos. Tá? Ferveu por 20 minutos, você pode estar tomando
você pode estar tomando o chá, tá? Sem problema nenhum. Se for seca, é essa a dosagem. Se for em natura, você dobra a dosagem que eu falei. Então, em vez de 1 punhado, são 2, em vez de meio punhado, 1 punhado. Ok? Lembrar que, por que a gente fala assim, né? Por que a erva fresca a gente acrescenta mais? Porque a erva fresca tem água, tá? Enquanto a erva seca não tem água, então ela tem menos volume e maior concentração. Já a erva fresca tem água, menor concentração, tá? Cozinha por 20 minutos, tá? É basicamente isso. Você pode reduzir metade, não tem problema nenhum. Mas o ideal é reduzir, né? Botar aí 20 minutinhos reduzindo, tá bom? O que eu aconselho? Eu aconselho você estar tomando isso, toma umas 3 vezes por semana, um dia sim, um dia não. Então você vai lá e toma segunda, quarta e sexta, por exemplo. Ou você sabe que vai beber umas a mais, né? Toma aí antes da bebedeira, prepara ela. Cara, é impressionante. Eu vou admitir que quando eu estava começando a estudar ervas medicinais, essa foi a receita que eu fiz para curar ressaca, né? Eu inventei ela justamente para isso, né? Depois é que eu fui descobrir o tanto de benefício que ela tinha também, né? Que não era só para ressaca, era também para esteatose hepática, era também para processos inflamatórios no fígado, né? Depurativo do fígado, enfim, por aí vai. Cara, não deu ressaca. Tipo, eu acho que foram umas 10 ou 12 pessoas tomaram esse chá junto comigo, que eu preparei bastante. Eu fiz um caldeirão gigante desse chá. E tava todo mundo zerado no dia seguinte. Foi impressionante, né? Todo mundo depois queria marcar consulta comigo. Mal tinha me formado ainda, nem tinha me formado direito, ainda estava cursando, o pessoal já queria marcar. É impressionante, porque quando você vê o efeito das ervas, aí sim você entende que elas têm um poder. Você só precisa saber como utilizar elas, como fazer elas, tá? Então vamos lá. Agora chegando no finalzinho, eu vou responder aí algumas perguntas. Então quem tiver perguntas eu vou estar lendo. Se tiver muita pergunta eu não vou conseguir responder todas, né? Mas as perguntas que eu conseguir ler eu respondo para vocês, tá? Então vamos lá. Quem tem uma pergunta sobre o dente de leão e sobre essa parte aí hepática que vocês queiram estar sabendo, que eu possa estar ajudando vocês nesse caminhar. A outra, lembrar que o maior inimigo do fígado, sabe qual é o maior inimigo do fígado? A frutose, tá? Frutose pura é veneno para o fígado, né? Eu tenho pacientes meus que se livraram de esteatose hepática só cortando suco. O cara só parou de tomar suco. Tá? Por quê? Tem excesso de frutose e acaba se transformando em gordura no fígado. Tá? É a frutose que vai se transformar em gordura, não é gordura. Gordura não se transforma em gordura. Tá? Mas enfim. Sim, Lígia. Pode auxiliar para cálculos na vesícula biliar. Toda erva que atua no fígado, ela acaba sendo colatogoga. O que isso quer dizer? Ela expele bile. Ela auxilia no processo de excreção da bile. Tá bom? Então, ela vai ser boa sim. Para triglicerídeos, pode usar o dente de leão sem problema, mas o que eu aconselho primordialmente é para de comer pão, para de consumir massas, para de consumir arroz. Tá? Arroz é um dos piores alimentos aí para quem tem triglicerídeo alto. Tudo que for açúcar, pão também. Né? Pão aumenta o triglicerídeo, que é uma barbaridade. Né? Um pão, né? Você comer uma fatia de pão é equivalente a você comer 4 colheres de açúcar quase. Então, presta atenção na sua alimentação, você vai ter uma melhora fantástica aí disso aí. Né? A receita 3 vezes na semana, quantidade por dose. Você fez a redução disso, você vai dividir isso em 2 tomadas no dia. Então você toma 250 ml de manhã, 250 ml à tarde. Pode auxiliar com cálculos biliares, tá? Pode auxiliar sim. É só fazer o uso. Dente de leão emagrece? Dente de leão não emagrece, né? Quem emagrece é você. Né? Mas enfim, se você conseguir, né, juntar na tua prática parte alimentar, mais o uso de ervas corretas, porque não existe chá milagroso, tá? Não existe. Você precisa coordenar a alimentação e fitoterapia, e aí sim você tem um processo de emagrecimento muito rápido, tá? Dependendo do seu quadro, certinho? Repete dente de leão para enxaqueca. Dente de leão para enxaqueca é o dente de leão com hortelã. Se você não pegou a receita, o vídeo vai estar disponível por 24 horas lá no meu IGTV, você pode repetir as receitas que eu estou falando aqui. Estou com alergia a algumas frutas e eu como melancia, a garganta coça. Dente de leão ajuda? Eu não bebo suco de frutas.
Ótimo. Vamos lá. Provavelmente você tem alguma intolerância, talvez à frutose, tá? Então isso é bom avaliar, é bom ir no seu médico, é bom fazer os testes alergênicos e tudo mais. O dente-leão pode te auxiliar em algumas questões, como depuração do organismo, tá? Mas não especificamente para o processo alérgico. Tá? Para o processo alérgico é mais interessante a gente tratar o intestino. Tá? O dente-leão vai tratar o fígado, principalmente. Então, o intestino é a mãe das alergias, a mãe das patologias autoimunes, está tudo lá. O segredo está no intestino. Tá? Em outro momento eu posso estar falando sobre. Mesmo o pão integral ele se transforma em açúcar. O pão integral é pior do que o pão normal, o pão branco. Né? O pão integral tem a mesma quantidade e ainda acrescentam glúten nele, ou seja, ele tem mais glúten do que o pão branco. Então, pão não é bom, gente, esquece. Não tem para onde fugir. Eu posso fazer depois uma live aí para estar falando mal desses negócios. Né? Inclusive, domingo agora, eu vou fazer uma live falando sobre alimentação. Né? A gente vai dar dicas de café da manhã saudável. Então, fica atento, segue a gente aqui que eu vou estar mostrando isso para vocês no domingo, lá pelas 2 horas mais ou menos, 2 horas da tarde. Para glaucoma você vai estar utilizando dente de leão e mais algumas ervas diuréticas, como a cavalinha, né, e como a tanchagem. São 3 ervinhas que vão estar atuando no glaucoma, mais o uso terapêutico do canabidiol, né, o uso da maconha medicamentosa. Né? Posso associar a receita de ontem para o estômago com esse chá? Pode estar utilizando, não tem problema nenhum. Tá? Dente de leão para tratar glicemia glicada. Gente, hemoglobina glicada, né, é algo que a gente só consegue tratar com alimentação, tá bom? A hemoglobina glicada acima de 5, tá, te gera aí probabilidade de ter infartos do miocárdio, probabilidade de ter pressão alta, probabilidade de ter diabesidades, né? Então acima de 5 ela não é boa. O ideal é que ela esteja 5 ou um pouco abaixo de 5, tá? De preferência 5. Comer pão de aveia faz mal? Depende, se é acrescentado farinha de trigo ou não. Né? Professor, tintura de dente de leão oferece os mesmos efeitos que o chá? Sim, dependendo da tintura que você fizer, sim. Né? Ou se você for comprar, muitas vezes as tinturas da farmácia elas têm um potencial mais fraco, né? Menos potente. Se você fizer em casa, você pode elaborar vamos dizer assim, a fitoterapia ou a tintura para ter o teu princípio, a quantidade de princípio que você quiser. Pão árabe tem trigo também, gente. Né? A maioria dos pães árabes aí também vão ter trigo. Vamos lá. Live às 14, exatamente. Suco de fruta, cenoura, todos os dias posso tirar as frutas e tomar só cenoura e água de coco? Vou ser bem sincero com você. Nunca retire as fibras de nenhum suco. Se você for bater a cenoura, se você for bater se você for colocar água de coco, de preferência, coloca farinha de coco junto, que é aquela copra do coco, certo? Deixa as fibras da cenoura, porque não é legal você consumir nada nesse planeta sem fibra. Deus é um ser perfeito e ele colocou o veneno e o remédio na mesma coisa. Né? Então a fruta vai ter as fibras que vão combater os princípios tóxicos da frutose e dos açúcares. Certinho? Bom, gente, vamos chegando aqui ao fim. Eu convido vocês para a minha próxima live amanhã. Tá? Amanhã a gente vai estar falando sobre outra erva maravilhosa, outra erva milenar, outra erva que eu vou me divertir muito falando com vocês. Tá? Espero que vocês acompanhem, vai ser no mesmo horário, vai ser às 19 horas. Tá? Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui me acompanhando, né? Isso me dá incentivo, né? Eu consigo ser tocado por vocês e me dá vontade de falar cada vez mais, expor cada vez mais verdades, e no que eu puder ajudar vocês com relação à saúde, eu vou ajudar. Tá? Eu vou falar sobre, eu não tenho medo de estar botando a minha cara aqui para falar o que eu estou falando. Certo? Então, se puder compartilha com seus amigos, né, para a gente estar disseminando aí a saúde, para estar ensinando as pessoas a se tratarem, que eu acho isso mais importante de tudo. Né? Então, muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado aos meus alunos, aos meus pacientes que estão aqui, a minha mãe maravilhosa que está aqui também me assistindo. Né? Muito obrigado. Tá? Uma excelente semana para vocês. Certo? Um excelente final de semana. Eu espero que vocês venham amanhã também aqui para a gente compartilhar mais ervas. E lembra, domingo a gente vai começar a falar sobre alimentação, a gente vai preparar pratos, né, para tomar no café da manhã de forma saudável. Ok? Beijos, um beijo do Mago para vocês e até amanhã, meus caros. Muito obrigado.
Tchau, tchau.